há 2000 anos. Segunda parte. Item 8. Na destruição de Jerusalém. Mais de 10 anos correram, silenciosamente amargurados, depois de 58, sobre a vida comum das personagens desta história. Somente em 68, a política conciliatória de grande número de patrícios, entre os quais Públio Lentulus, conseguirá o definitivo afastamento de Domício Nero e suas nefandas crueldades. Todavia, a ascensão de Galba durará poucos meses, e aquele ano de 69 ia definir grandes acontecimentos na vida do Império. Lutas numerosas encheram a cidade de pavor e sangue. A terrível contenda entre Otão e Vitélio dividira todas as classes da família romana em facções hostis, que se odiavam ao extremo. Afinal, a famosa Batalha de Bedriaco dava o trono a Vitélio, que instaurou o novo círculo de crueldades em todos os setores políticos. A diplomacia interna, porém, vigiava na sombra, examinando atentamente a situação, de modo a não permitir a continuidade de novo surto de extermínio e de infâmia. Vitélio apenas conservou o governo por 8 meses e dias, porque, no mesmo ano de 69, as legiões do território africano, trabalhadas pela orientação sutil dos que haviam derrubado Nero e seus asseclas, proclamaram Vespasiano para a suprema investidura do Império. O novo imperador, que ainda se encontrava no campo de seus feitos de armas, empenhado na pacificação da Judéia distante, satisfazia as exigências mais avançadas de todas as classes civis e militares, sendo recebido em triunfo para o posto supremo. Iniciava-se, assim, a era prestigiosa dos Flávios. Vespasiano integrava aquele grupo de patrícios operosos que contribuíra, sem alardes, para a queda dos tiranos. Amigo pessoal de Públio Lentulus, o imperador se tornará famoso não só por suas vitórias militares, mas também por seu criterioso tirocínio político, evidenciado em Roma desde os dias turbulentos de Calígula. Sob sua orientação administrativa, ia abrir-se uma trégua nas imoralidades governamentais, inaugurar-se-ia novo período de compreensão das necessidades populares, e na rota dos seus planos econômico-financeiros, o Império caminharia para os dias regeneradores de uma era nova. Públio recebeu todos os acontecimentos com a velada alegria possível aos seus 67 anos de lutas e fortes experiências da vida. Sob a claridade serena da velhice, todavia, sua fibra moral e resistência física eram as mesmas de sempre. Dentro da perspectiva de melhores dias para as realizações patrióticas, considerava agora como bem empregado todo o tempo que roubara a filha cega para atender ao trabalho do bem coletivo. E foi nesse estado de espírito, com a consciência satisfeita pelo dever cumprido, de conformidade com suas concepções, que se dirigiu ao palácio para atender ao chamado especial do imperador, que muitas vezes não deixará de recorrer ao conselho de seus mais antigos companheiros de ideal. Senador, disse-lhe Vespasiano, na intimidade tranquila de um dos magníficos gabinetes da residência imperial, mandei chamá-lo para me amparar com sua tradicional dedicação ao Império, na solução de assunto que julgo de suma importância. Nota: Vespasiano esteve em Roma logo após sua proclamação. Dizei, Augusto. Respondeu Públio, comovido. Mas o imperador, gentil, cortou-lhe a palavra. Não, meu caro, entendamo-nos com a velha intimidade de outros tempos. Deixemos, por um instante, os protocolos. E, vendo que o senador esboçava um sorriso de reconhecimento à sua palavra fluente e generosa, continuou a expor a questão que o interessava. Chamado a Roma para o cargo supremo, não ousei desobedecer às sagradas injunções que me impeliam ao cumprimento desse grande dever, embora obrigado a deixar meu filho na obra de pacificação da Judéia amotinada. Trabalho esse que considerarei, em toda a vida, meu melhor esforço pela vitalidade do Império, no desdobramento de suas gloriosas tradições. Acontece, todavia, que o cerco de Jerusalém se vai prolongando demasiado, acarretando as mais sérias consequências para meus projetos econômicos, no programa restaurador que me propus realizar no governo.
Suponho que meu valoroso Tito esteja necessitando de um conselho de civis, além dos assistentes militares que o acompanham na arrojada empresa, e lembrei-me de organizá-lo tão somente com os amigos mais íntimos, que conheçam Jerusalém e suas cercanias. Quando das minhas primeiras incursões na edilidade, tive conhecimento de seus processos na reforma administrativa da Judéia, sabendo, portanto, de sua permanência em Jerusalém há mais de 20 anos. Era, pois, meu desejo que aceitasse, com outros poucos companheiros nossos, a incumbência de orientar melhor a tática militar de meu filho. Tito está necessitando da cooperação política de quem conheça a cidade em seus menores recantos, bem como seus idiomas populares, de maneira a vencer a situação que se torna cada vez mais penosa. Públio Lentulus pensou na filha doente por um instante, mas, recordando-se da dedicação absoluta de Ana, que poderia perfeitamente substituir seus zelos por algum tempo, respondeu com decisão e energia: Meu nobre imperador, vossa palavra augusta é a palavra do império. O império manda, e eu obedeço, orando-me em cumprir vossas determinações e correspondendo aos impulsos generosos de vossa confiança. Muito agradecido, falou Vespasiano, estendendo-lhe a mão, extremamente satisfeito. Tudo estará pronto, de modo que sua partida, e a de mais 2 ou 3 amigos nossos, se verifique dentro de 2 semanas, no mais tardar. Assim aconteceu. Depois das dolorosas despedidas da filha, que ficará aos cuidados da serva dedicada no palácio do Aventino, o senador tomou a suntuosa galera que, largando de Óstia, penetrou depressa no Mar Largo, rumo à Judéia. O velho patrício reviveu, com penosa serenidade, as peripécias da viagem de seus tempos de juventude venturosa, quando a felicidade lhe era incompreensível, em companhia da esposa e dos 2 filhinhos. Sim, a pequenina figura de Marcos, o filho desaparecido, parecia surgir novamente a seus olhos, sob uma auréola de radioso e santificado enlevo. Um dia, em Cafarnaum, levado pelas palavras caluniosas de Sulpício Tarquinius, duvidou da honorabilidade da mulher, acreditando, mais tarde, que o rapto da criança fosse uma consequência da sua infidelidade. Mas Lívia agora estava redimida de todas as culpas, no tribunal da sua consciência. Seus sacrifícios domésticos e a morte heróica no circo constituíam a prova máxima da sublimada pureza do seu coração. Naqueles instantes de meditação, figurava-se-lhe que voltava ao passado com os seus sofrimentos intermináveis, esbarrando sempre na sombra pesada do mistério, quando tentava reler as páginas desse doloroso capítulo da sua existência. A que abismos insondáveis e desconhecidos teria sido levado o pequenino que lhe perpetuaria a estirpe nobre? Suas emoções paternais pareciam alarmar-se de novo, depois de tantos anos e tantos padecimentos em família. Mas, embora lhe flutuassem no íntimo as mais penosas dúvidas, o senador, na rigidez da sua infibratura moral, preferia crer, consigo mesmo, que Marcos Lentulus havia sido assassinado por malfeitores vulgares, dados ao roubo e ao terrorismo, para nunca mais requisitar os seus desvelos paternais. Assim quereria crer, mas aquela viagem afigurava-se-lhe uma análise de suas lembranças mais queridas e mais pungentes. De tarde, ao suave clarão do crepúsculo no Mediterrâneo, parecia-lhe ver ainda o vulto de Lívia acalentando o pequenino, ou falando-lhe ao coração em termos afetuosos de consolação, supondo-lo obrigar, igualmente, a figura de Comênio, o servo de confiança, entre os subalternos e escravos. Em companhia de 3 outros conselheiros civis, chegou sem maior dificuldade ao destino, colocando-se esse reduzido conselho de íntimos do imperador à imediata disposição de Tito, que lhe aproveitou os pareceres, utilizando com grande êxito as suas opiniões, filhas de larga experiência da região e dos costumes. O filho do imperador era generoso e leal para com todos os compatriotas, que o consideravam como benfeitor e amigo. Mas, para os adversários, Tito era de uma crueldade sem nome. Em torno da sua figura ardente e desassombrada, desdobravam-se legiões numerosas de soldados que combatiam encarniçadamente.
O cerco de Jerusalém, terminado em 70, foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. A cidade foi sitiada, justamente quando intermináveis multidões de peregrinos, vindos de todos os pontos da província, se haviam reunido junto ao templo famoso, para as festas dos pães ázimos. Daí, o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas da célebre resistência. O número de mortos nos terríveis recontros elevou-se a mais de 1 milhão, fazendo os romanos quase 100.000 prisioneiros, dos quais 11.000 foram massacrados pelas legiões vitoriosas, depois da escolha dos homens válidos, entre cenas penosas de sangue e de selvageria por parte dos soldados. O velho senador sentia-se amargurado com aqueles pavorosos espetáculos de carnificina, mas cumpria-lhe desempenhar a palavra dada e era com o melhor espírito de coragem que dava pleno cumprimento ao seu mandato. Seus pareceres e conhecimentos foram, muitas vezes, utilizados com êxito, tornando-se íntimo conselheiro do filho do imperador. Diariamente, em companhia de um amigo, o senador Pompílio Crasso visitava os postos mais avançados das forças atacantes, verificando a eficácia da nova orientação observada pela estratégia militar dos seus patrícios. Os chefes de operações várias vezes lhe chamaram a atenção, para não avançarem muito em suas atitudes de desassombro, mas Públio Lentulus não manifestava o menor receio, realizando, na sua idade, minuciosos serviços de reconhecimento topográfico da famosa cidade. Afinal, na véspera da queda de Jerusalém, já se lutava quase corpo a corpo em todos os pontos de penetração, havendo incursões de parte a parte nos campos inimigos, com recíprocas crueldades contra todos os que tivessem a infelicidade de cair prisioneiros. Apesar do zelo de que eram cercados, Públio e o amigo, em virtude da coragem de que davam testemunho, caíram nas mãos de alguns adversários que, ao lhes observarem a indumentária de altos dignitários da corte imperial, os conduziram imediatamente a um dos chefes da desesperada resistência, instalado num casarão à guisa de quartel, próximo da Torre Antônia. Públio Lentulus, observando as cenas de selvageria e sangue da plebe anônima e amotinada, que exterminava numerosos cidadãos romanos sob as suas vistas, lembrou a tarde dolorosa do Calvário, em que o piedoso profeta de Nazaré sucumbira na cruz, sob a vozeada terrificante das multidões enfurecidas. Enquanto caminhava tangido com brutalidade e aspereza, o velho senador considerava, igualmente, que, se aquele momento assinalasse a sua morte, devia morrer heroicamente, como sua própria mulher, em holocausto aos seus princípios, embora houvesse fundamental diferença entre o reino de Jesus e o império de César. A ideia de deixar Flávia Lentúlia órfã do seu afeto preocupava-lhe o íntimo, todavia, ponderava que a filha teria no mundo a dedicação generosa e assídua de Ana, bem como o amparo material da sua fortuna. Foi nesse estado de espírito, surpreso com a sucessão dos acontecimentos, que atravessou longas ruas cheias de movimento, de gritos, de impropérios e de sangue. Jerusalém, tomada de assombro, mobilizava as derradeiras energias para evitar a ruína completa. Ao cabo de algumas horas, extenuados de fadiga e sede, Públio e o amigo foram introduzidos no sombrio gabinete de um chefe judeu, que expedia as mais impiedosas ordens de suplício e morte para todos os romanos presos, revidando as atrocidades do inimigo. Bastou que Públio fitasse aquele velho israelita de traços característicos, para procurar, sofregamente, uma figura semelhante no acervo de suas lembranças mais íntimas e mais remotas. Não pôde, porém, de pronto, identificar aquela personagem. O velho chefe, contudo, pousou nele o olhar astuto e, fazendo um gesto de satisfação, exclamou com uma chispa de ódio a lhe transparecer de cada palavra. Ilustríssimos senadores, enfatizou com ironia e desprezo, eu vos conheço de longos anos. E, fixando Públio, acentuou com malícia. Sobretudo, honro-me com a presença do orgulhoso senador Públio Lentulus, antigo legado de Tibério e de seus sucessores nesta província perseguida e flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida, na minha velhice trabalhosa,
sem me desafrontar de uma injúria inolvidável. Avançando para o velho patrício que o contemplava supinamente surpreendido, repetia com insistência irritante: "Não me reconheceis?" O senador, porém, tinha o semblante a evidenciar o seu penoso abatimento físico, frente àquela rude provação da sua vida. Debalde encarava a figura franzina e maquiavélica de André de Gioras, agora com elevado ascendente nos trabalhos do templo famoso, em vista da fortuna que conseguirá amealhar. Verificando a impossibilidade de ser identificado pelo prisioneiro, cuja presença, ali, mais o interessava e que lhe responderá a todas as perguntas com silencioso gesto negativo, o velho judeu retornou com sarcasmo: "Públio Lentulus, sou André de Gioras, o pai a quem insultaste um dia com o excesso da tua autoridade orgulhosa. Lembras-te agora?" O prisioneiro fez um sinal afirmativo com a cabeça. Vendo, porém, que o seu atrevimento não o intimidava, o chefe de Jerusalém insistia exasperado: "E por que não te humilhas neste momento, diante de minha autoridade? Ignoras, porventura, que posso hoje decidir dos teus destinos? Qual a razão por que não me pedes comiseração?" Públio estava exausto. Lembrou os seus primeiros dias em Jerusalém, recordou a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Procurou rememorar, intimamente, as providências que adotará na qualidade de homem público, a fim de que o filho do judeu voltasse ao lar paterno, não se lembrando de haver destilado tanto fel naquele coração irresignado. Deliberara nada dizer, diante da sua figura exasperada e truculenta, atendendo às suas íntimas disposições espirituais, mas, frente à ousada insistência, sem abdicar às antigas tradições de orgulho e vaidade que o caracterizavam noutros tempos, e como se desejasse demonstrar desassombro em tão penosas circunstâncias, replicou, afinal, com energia: "Se vos julgais aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espereis que se vos peça comiseração, pelo fato de cumprirdes o vosso dever." André de Gioras franziu o sobrolho, exasperado com a resposta imprevista, andando de um lado para outro no amplo gabinete, como se estivesse a cogitar o melhor meio de executar a tremenda vingança. Depois de alguns momentos de sombrio silêncio, como se houvesse chegado a uma solução condigna dos seus tigrinos projetos, chamou com voz soturna um dos guardas numerosos, ordenando: "Vai depressa e dize a Ítalo, de minha parte, que deve aqui estar amanhã, às primeiras horas, de modo a cumprir minhas determinações." E enquanto o emissário saía, dirigiu-se aos dois prisioneiros nestes termos: "A queda de Jerusalém está iminente, mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do vosso povo. Vossa raça maldita veio cevar-se na cidade eleita, mas eu exulto com a minha vingança em vós ambos, orgulhosos dignitários do império da impiedade e do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, terei executado meus implacáveis desígnios." Calando-se, bastou um gesto para que os dois amigos fossem atirados numa enxovia escura e úmida, onde passaram uma noite terrível de conjecturas dolorosas, trocando amarguradas confidências. Na manhã seguinte, eram chamados à prova suprema. Já se ouviam na cidade os primeiros rumores das forças romanas vitoriosas, entregando-se ao terror e ao saque da população humilhada e inerme. Por toda parte, o êxodo precipitado de mulheres e crianças em gritaria infernal e angustiosa, mas, naquele casarão de grossas paredes de pedra, refugiara-se considerável número de chefes e combatentes, para a resistência suprema. Públio e Pompílio foram conduzidos a uma sala ampla, de onde podiam ouvir o ruído crescente da vitória das armas imperiais, depois de lances dramáticos e cruentos, em tanto tempo de terror, de rapina e de luta. Todavia, ali, naquele compartimento espaçoso e fortificado, tinha à frente centenas de guerreiros armados e alguns chefes políticos da resistência israelita, que os contemplavam. Diante do avanço vitorioso das legiões romanas, era de notar a inquietação e o pavor que dominavam todos os semblantes, mas havia um interesse geral pelos dois prisioneiros importantes do império,
como se eles representassem o último objeto em que se pudessem cevar o ódio e a vingança. Modificando, todavia, aquela situação indecisa, André de Gioras tomou a palavra em voz estranha e sinistra, que retumbou por todos os ângulos da casa. Senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa, mas temos o consolo de guardar dois grandes chefes da amaldiçoada política de rapina do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a sua carreira de homem público nesta província desventurada, inaugurando um longo período de terror entre os nossos compatriotas infelizes. O outro, senhores, é Públio Lentulus, orgulhoso legado de Tibério e de seus sucessores na Judéia humilhada de todos os tempos, que escravizou nossos filhos ainda jovens e organizou processos criminosos em todas as zonas provinciais, fomentando o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados, lá da sua residência senhorial da Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados da pilhagem imperial nos aprisionem e aniquilem, cumpramos nossos desígnios. Todos os presentes ouviram-lhe a palavra, como se fora a ordem suprema de um chefe a quem se devesse obedecer cegamente. Os dois senadores foram, então, amarrados com pesadas peças de ferro aos postes do suplício, sem liberdade para qualquer movimento, restringindo suas expressões de mobilidade aos olhos silenciosos e serenos no sacrifício. Nossa vingança, voltava o odiento israelita a explicar, deve obedecer ao critério da antiguidade. Primeiramente, deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho e para que o vaidoso senador Públio Lentulus compreenda o nosso esforço para eliminar a vitalidade do seu império maldito. Pompílio fitou longamente o amigo, como se estivesse fazendo suas despedidas angustiosas e mudas, na hora extrema. Nicandro, este trabalho te compete, exclamou André, voltando-se para um dos companheiros. E dando ao vigoroso soldado uma espada sinistra, acrescentou com profunda ironia: tira-lhe o coração para o amigo, que deverá conservar a cena de hoje na sua memória, para sempre. Os olhos do condenado brilharam de intensa angústia, enquanto as faces descoravam ao extremo, acusando as emoções dolorosas que lhe iam na alma. Entre ele e o companheiro de amargura, foi trocado, então, um olhar inesquecível. Em minutos rápidos, Públio Lentulus assistiu ao desenrolar da operação nefanda. A cabeça branca do supliciado pendeu ao primeiro golpe de espada e do seu tórax encarquilhado foi arrancado violentamente o coração palpitante, sangrento. Entretanto, o senador sobrevivente ouvia já o rumor dos patrícios vitoriosos que se aproximavam, afigurando-se-lhe que já se lutava corpo a corpo, às portas daquela turbulenta assembleia da vindita e do crime. A monstruosa cena estarrecia-lhe o ânimo, sempre otimista e decidido, mas não perdeu a compostura altiva e rígida que ele a si mesmo se impunha, naquele angustioso transe. Terminada a execução de Pompílio, feita à pressa, porquanto todos os presentes tinham consciência da horrorosa situação que os esperava diante dos triunfadores, André de Gioras levantou novamente a voz. Meus amigos, afirmou soturnamente, ao mais velho, a penalidade misericordiosa da morte, mas, a este patrício infame que nos ouve, concederemos a pena amarga da vida, dentro do sepulcro das suas ilusões desvairadas, de vaidade e orgulho. Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores, deverá viver. Sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre os nossos grandes infortúnios. Deixá-lo-emos com vida, para que nas trevas da sua noite busque ver com os olhos dos escravos que ele espizinhou no curso da vida. Havia um penoso silêncio interior, embora se ouvisse, lá fora, o patear dos cavalos e o tinir das armaduras, aliados ao rumor sinistro de vozes praguejantes no ataque e na resistência desesperada do último reduto. André de Gioras parecia, porém, embriagado com a volúpia de sua vingança e, mantendo o equilíbrio da assistência naquela hora trágica do destino que a todos aguardava, com a palavra magnética e persuasiva, exclamou energicamente: Ítalo, compete às tuas mãos a tarefa deste momento.
Da assistência compacta e inquieta destacou-se um homem, aparentando quase 40 anos de idade, surpreendendo o senador pelos seus traços finos de patrício. Seus olhares encontrarão-se, e ele supôs descobrir naquela alma um laço de afinidade estranha e incompreensível. Ítalo? Aquele nome não lhe recordava alguma coisa das proximidades da sua Roma inesquecível? Por que motivo estaria ali aquele homem, evidentemente de sangue nobre, combatendo ao lado dos judeus amotinados e intoxicados de ódio? Por sua vez, o verdugo, indicado pela voz soberana de André, parecia inclinado à ternura e à piedade por aquele homem velho e sereno, de mãos e pés amarrados ao poste da injúria, como que hesitava sobre se devia cumprir o sinistro e despiadado desígnio do seu chefe. Dali a minutos, surgia, de uma porta larga e sombria, um guerreiro israelita, trazendo em ampla bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente, cuja ponta aguçada repousava entre brasas vivas. Contemplando com interesse a enigmática figura de Ítalo, na vitalidade da idade adulta, o senador, silencioso, não podia dissimular a curiosidade frente ao seu vulto ereto e delicado. André, porém, gozando o quadro e percebendo a acurada atenção do condenado, arrancou daquele estado de conjetura e surpresa, ironizando. Então, senador, estais admirando o porte nobre de Ítalo. Lembrai-vos de que se os patrícios se dão ao luxo de possuir escravos israelitas, os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, sou obrigado a considerar que é sempre perigoso guardarmos um escravo como este, na cidade, em vista da praga do patriciado, hoje excessivo por toda parte, mas eu consegui manter este homem de trabalho no ambiente rural, até agora. Públio Lentulus mal poderia decifrar o sentido oculto daquelas irônicas palavras, não lhe sobrando tempo, ali, para qualquer introspecção. Observou que André se calara, atendendo à urgência com que devia ser levada a efeito a operação em perspectiva, de modo a não se perder o vermelho incandescente da lâmina fatídica. Diante de muitos olhares atonitos e desesperados, que não sabiam se fixavam a cena macabra ou se atentavam para a ruidosa penetração das forças de Tito a quebrarem naquele instante os obstáculos do último reduto, o algoz implacável entregou a Ítalo o terrível instrumento do sacrifício. Ítalo, recomendou com a máxima energia, este minuto é precioso. Vamos queimar-lhe as pupilas, de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas, dentro da vida. O pobre homem, todavia, sensibilizado até às lágrimas, frente ao suplício que deveria infligir por suas mãos, parecia indeciso e titubeante. Senhor, disse Súplice, sem conseguir formular objeções. Por que hesitas? Revidou André, tiranicamente, cortando-lhe a palavra. Será preciso o chicote para que me obedeças? Ítalo tomou, então, da lâmina, humildemente. Aproximou-se de leve do condenado cheio de resignação e de fortaleza interior. Antes do instante supremo, seus olhares se encontraram, trocando vibrações de simpatia recíproca. Públio Lentulus ainda lhe fixou o porte, tocado de incontestável nobreza, esfacelado em suas linhas mais características pelos trabalhos mais impiedosos e mais rudes, e tão grande foi a atração que experimentou por aquele homem, fixado pelos seus olhos em plena luz, pela vez derradeira, que chegou a se recordar, inexplicavelmente, do seu pequenino Marcos, considerando que, se ele ainda vivesse num ambiente tão hostil, deveria ter aquele porte e aquela idade. As mãos de Ítalo, trêmulas e hesitantes, aproximaram-se dos seus olhos exaustos, como se o fizessem numa doce atitude de carinho, mas o ferro incandescente, com a rapidez do relâmpago, feriu-lhe as pupilas orgulhosas e claras, mergulhando-as na treva para todo sempre. Nisso, observou a vítima que uma gritaria infernal reboava em toda a sala. Uma dor indefinível irradiava-se da queimadura, fazendo-lhe experimentar atrozes padecimentos. Ele nada mais divisava, além das trevas espessas que lhe cobriam o espírito, mas adivinhava que as forças vitoriosas chegavam tardiamente para libertá-lo. No meio dos ruídos ensurdecedores,
André de Gioras ainda se aproximou do condenado, falando-lhe ao ouvido. Poderia matar-te, senador infame, mas quero que vivas. Vou revelar-te, agora, quem é Ítalo, teu algoz do último instante. Mais um golpe violento de espada, brandida por um legionário romano, fizera o velho israelita cair ao solo sem sentidos, enquanto certeira punhalada atingia Ítalo, indeciso na sua estupefação, que caiu pesadamente junto do supliciado, abraçando-lhe os pés, num gesto significativo e supremo. Vozes amigas rodearam, então, Públio Lentulus, naquele ambiente tumultuário. Desataram-lhe imediatamente os pés e as mãos, restituindo-lhe a liberdade dos movimentos, enquanto outros legionários retiravam o cadáver de Pompílio Crasso, com o peito vazio, num quadro pavoroso de selvageria sanguinária. Serenados os primeiros tumultos e guardando as mais penosas dúvidas sobre as palavras reticenciosas do inimigo implacável, Públio Lentulus, antes de ser levado pelo braço dos companheiros ao comando das forças em operações, onde receberia os primeiros socorros, recomendou que tratassem com o máximo respeito o cadáver de Ítalo, que jazia ao lado de um montão de despojos sangrentos, no que foi atendido, obtemperando-lhe, porém, um companheiro. Senador, antes de tudo, não vos esqueçais do vosso estado, que está requerendo de todos nós os mais urgentes cuidados. E como se quisesse provocar uma explicação espontânea do ferido, quanto ao seu interesse pelo morto, acentuou delicadamente. Não foi esse homem quem vos infligiu o horrendo suplício? À vista da pergunta inopinada e necessitando justificar sua atitude perante os compatriotas que o ouviam, Públio exclamou com voz pungente. Enganais-vos, meu amigo. Esse homem cujo cadáver agora não vejo, era nosso conterrâneo, prisioneiro de muito tempo pela sanha vingativa de um poderoso senhor de Jerusalém. Observai-lhe os traços nobres e concordareis comigo.